O chefe da máfia governava a cidade há décadas. Temido, obedecido, imparável. Mas havia um segredo que ninguém ousava mencionar. Ele nasceu surdo. Sem música, sem risadas, sem as últimas palavras das pessoas que perdeu. O silêncio era o preço que ele pagava pelo poder. Naquela manhã, ele estava sentado sozinho em seu escritório, enquanto sua nova empregada arrumava o quarto. Ela era quieta, cuidadosa, invisível, exatamente como ele preferia, até que ela congelou. Seus olhos se fixaram na orelha dele. Ela se aproximou com as mãos trêmulas. Então ela sussurrou algo que ele não conseguia ouvir, mas podia sentir. Com um movimento suave, ela se estendeu em direção a ele e puxou algo pequeno, algo escondido, algo que nenhum médico jamais havia notado. O chefe da máfia ficou rígido. Uma onda aguda inundou sua cabeça. E então, pela primeira vez em sua vida, ele ouviu um som. Sua própria respiração, a sala, o mundo, o silêncio estilhaçado. E naquele momento, o homem mais poderoso da cidade percebeu que o maior milagre de sua vida tinha acabado de vir da única pessoa que ele nunca realmente viu. Fique comigo até o fim, porque o que ele ouve a seguir mudará tudo o que ele acredita sobre seu passado. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Inscreva-se e comente de onde você está assistindo. Agora vamos começar. Vincent Torino controlava tudo. Cada esquina, cada negócio, cada conversa sussurrada que importava nesta cidade pertencia a ele. Homens com o dobro do seu tamanho tremiam quando sua sombra cruzava o caminho deles. Comissários de polícia atendiam seus telefonemas às 3 da manhã. Juízes reescreviam vereditos com um único olhar de seus olhos frios e cinzentos. Por 37 anos, ele construiu um império baseado no medo, respeito e silêncio absoluto. Mas o silêncio de Vincent era mais profundo do que qualquer um imaginava. Enquanto seus inimigos presumiam que sua quietude vinha de uma intimidação calculada, a verdade era muito mais pessoal. Vincent Torino nunca tinha ouvido uma única palavra dita com raiva, nunca percebeu a gagueira nervosa na voz de um traidor, nunca experimentou a satisfação de ouvir seus inimigos implorarem por misericórdia. Ele lia lábios com precisão mortal. Ele sentia vibrações através do assoalho e dos móveis. Ele entendia a linguagem do medo escrita nos rostos melhor do que a maioria das pessoas entendia sua língua nativa. A mansão Torino ficava como uma fortaleza na colina com vista para o porto. 32 cômodos de mármore polido, lustres de cristal e obras de arte roubadas de museus em 3 continentes. Câmeras de segurança rastreavam cada movimento. Guardas armados patrulhavam cada entrada. E em algum lugar dentro daquelas paredes, Vincent vivia em um mundo de silêncio absoluto, gerenciando seu império criminoso através de observação cuidadosa e inteligência implacável. Seu escritório ocupava todo o andar superior. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista da cidade que lhe pertencia. A mesa de mogno testemunhou acordos de milhões selados com um aperto de mão e assinaturas que selaram o destino de qualquer um tolo o suficiente para cruzar o caminho da família Torino. Atrás daquela mesa sentava-se Vincent, sempre vestido em ternos perfeitamente cortados, sempre observando, sempre calculando seu próximo movimento. Os funcionários da casa moviam-se pela mansão como fantasmas. Eles entendiam as regras sem que precisassem ser ditas, sem movimentos bruscos, sem barulho desnecessário, sem contato visual direto, a menos que fosse absolutamente necessário. Vincent preferia seu ambiente controlado, previsível, gerenciável. O caos pertencia às ruas que ele controlava, não dentro das paredes de seu santuário. Aquela manhã de terça-feira começou como qualquer outra. Vincent revisava relatórios financeiros de suas várias operações enquanto tomava café expresso em porcelana fina. Os números contavam sua história familiar de lucro e poder. As docas geravam uma renda constante de contêineres que nunca passavam pela inspeção alfandegária. Os contratos de construção ofereciam oportunidades perfeitas para a lavagem de dinheiro. As receitas do cassino fluíam como um rio dourado diretamente para contas offshore. Maria Santos chegou às 7h30 em ponto para seu primeiro dia de trabalho. Ela se portava de maneira diferente da equipe de limpeza anterior. Onde outros se moviam com energia nervosa, ela caminhava com confiança tranquila. Suas referências foram verificadas perfeitamente.
Empregadores anteriores elogiavam sua atenção aos detalhes, sua discrição, sua capacidade de trabalhar eficientemente sem supervisão. Mais importante, ela vinha do bairro antigo, onde as pessoas entendiam o valor de manter a boca fechada. A senhora Benedetti, a governanta-chefe, conduziu Maria pelos corredores da mansão. As instruções da mulher mais velha eram precisas e inegociáveis. Comece nos quartos de hóspedes. Trabalhe pelas áreas de jantar formais. Deixe o escritório do mestre por último e somente quando ele sinalizar permissão. Nunca interrompa. Nunca faça perguntas. Nunca presuma nada. Maria assentiu a cada instrução, absorvendo o peso da expectativa que pairava sobre a casa. Ela já havia trabalhado para famílias ricas antes, mas nada parecido com isso. A mansão parecia diferente, mais pesada, como se as próprias paredes guardassem segredos que exigiam respeito. Vincent anotou imediatamente quando ela entrou em seu escritório naquela tarde. Não porque ela fosse bonita, embora se portasse com uma elegância que exigia atenção. Não porque ela parecesse nervosa, embora ele detectasse a leve tensão em seus ombros enquanto ela começava a tirar o pó dos móveis antigos. Ele anotou porque ela se movia com propósito. Cada gesto era deliberado, eficiente, respeitoso com o espaço que ocupava. Ela trabalhou sistematicamente ao redor da sala. A estante cheia de volumes encadernados em couro que ele nunca tinha lido, mas mantinha para manter as aparências. As garrafas de cristal contendo uísque mais velho que a maioria de seus inimigos. A coleção de peças de xadrez de marfim dispostas em um tabuleiro onde nenhum jogo havia sido jogado em 20 anos. Vincent a observava com sua visão periférica, notando como ela manuseava cada item com o devido cuidado. Maria se aproximou da área perto de sua mesa para limpar o parapeito da janela. Vincent continuou lendo seus relatórios, mantendo a ilusão de desinteresse enquanto a mantinha em sua vista. Ela trabalhou silenciosamente, respeitosamente, exatamente como ele preferia. Mas então algo mudou. Seu movimento diminuiu. Ela parou no meio do movimento, com o pano suspenso na mão. Vincent olhou para cima e a encontrou olhando diretamente para ele, com uma expressão que ele não conseguiu interpretar imediatamente. Não era medo, nem curiosidade, algo totalmente diferente, algo que fez seu peito apertar com uma tensão desconhecida. Ela deu um passo mais perto, depois outro. Seus olhos permaneceram fixos no lado direito da cabeça dele, com uma intensidade que fez o maxilar de Vincent se contrair. Ninguém olhava para ele assim. Ninguém ousava examiná-lo como se ele fosse um quebra-cabeça exigindo solução. Sua mão moveu-se instintivamente em direção à gaveta da mesa onde ele guardava sua pistola. Mas a expressão de Maria não era ameaçadora. Era preocupada, quase maternal. Ela levantou a mão lentamente, apontando para a orelha dele com um dedo trêmulo. Seus lábios se moveram, formando palavras que ele não conseguia ouvir, mas de alguma forma sentia no espaço entre eles. O próprio ar parecia vibrar com qualquer mensagem que ela estava tentando transmitir. O mundo de Vincent operava sob controle. Cada variável gerenciada, cada resultado previsto, cada ameaça neutralizada antes que pudesse se materializar. Mas este momento existia fora de sua realidade cuidadosamente construída. Esta mulher, esta estranha, estava vendo algo que dezenas de médicos, especialistas e peritos médicos haviam perdido durante toda a sua vida. A mão de Maria pairou a centímetros de sua orelha. Vincent podia sentir o calor irradiando da palma da mão dela, podia sentir a deliberação cuidadosa em seu movimento. Cada instinto gritava para ele se afastar, para reafirmar o controle, para lembrar a essa mulher exatamente com quem ela estava lidando. Mas algo mais profundo o manteve congelado no lugar, algo que ele nunca havia experimentado antes. Confiança. Os dedos dela se moveram com precisão cirúrgica. Não o toque clínico frio dos profissionais médicos que o cutucaram e examinaram durante a infância. Isso era diferente, gentil, quase reverente, como se ela entendesse que o que estava prestes a fazer mudaria tudo. Vincent sentiu uma pressão estranha em seu canal auditivo, uma sensação com a qual ele havia se acostumado tanto que se tornara parte de sua existência normal, como um companheiro constante que ele nunca questionara. A testa de Maria franziu em concentração enquanto ela trabalhava, sua respiração constante e focada.
Ela estava alcançando algo que estava lá há décadas. A resistência foi imediata. O que quer que bloqueasse sua audição havia se instalado profundamente, tornando-se parte de sua anatomia através de anos de negligência. Maria fez uma pausa, encontrando os olhos dele com um olhar que pedia permissão para continuar. Vincent se viu assentindo, entregando o controle a essa mulher que mal conhecia. O homem mais perigoso da cidade, colocando seu destino nas mãos de sua governanta. Ela ajustou sua abordagem, angulando de forma diferente, aplicando uma pressão suave, mas persistente. Vincent sentiu um movimento dentro de sua cabeça. Uma sensação de mudança que fez seu estômago se contrair com antecipação e terror. E se isso não mudasse nada? E se ele permanecesse preso no silêncio para sempre? E se este momento de esperança se tornasse apenas mais uma decepção em uma vida inteira de falhas médicas? Então algo cedeu. Uma pequena massa escura emergiu do fundo de seu canal auditivo, serosa, compactada, anos de acúmulo que lentamente roubaram sua conexão com o mundo. Maria a segurou na palma da mão, olhando para o pequeno objeto que havia aprisionado a audição de Vincent por 37 anos. Uma coisa tão pequena para ter consequências tão devastadoras. A onda o atingiu como um golpe físico. Ar movendo-se através de passagens que estavam bloqueadas desde a infância. Pressão se equalizando de maneiras que seu corpo havia esquecido serem possíveis. As mãos de Vincent voaram para sua cabeça enquanto a sensação inundava seu crânio. Seu coração martelava contra as costelas enquanto seu cérebro lutava para processar informações completamente estranhas. E então ele ouviu o som de sua própria respiração. Suspiros irregulares e desesperados que ele nunca havia experimentado, como nada mais do que a sensação de ar movendo-se através de seus pulmões. Agora eles tinham textura, ritmo, presença. O som encheu a sala, ecoando nas paredes que mantinham o silêncio por tanto tempo. Elas pareciam surpresas ao carregar ruído. Os olhos de Vincent se arregalaram em choque. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Como poderia haver palavras para algo tão impossível? Sua respiração ficou mais alta, mais frenética, como se ele estivesse se afogando em som após uma vida inteira debaixo d'água. Cada inspiração e expiração criava uma sinfonia que ele nunca imaginou ser possível. Mas isso foi apenas o começo. O relógio de pêndulo no canto estava tic-taqueando há décadas. Vincent sentira suas vibrações através do assoalho, usara seu ritmo mecânico para marcar a passagem do tempo durante longas reuniões e noites mais longas de planejamento. Agora aquele tic-tac constante colidia com sua consciência como um trovão, preciso, implacável, lindo. O próprio tempo havia encontrado sua voz. Maria deu um passo para trás, seus sapatos clicando contra o chão de mármore. O som fez Vincent estremecer como se ela tivesse disparado um tiro. Um ruído tão simples, o contato entre couro e pedra, mas para seus ouvidos recém-despertos, soou como sinos de igreja anunciando um milagre. A cidade, além de suas janelas, se revelou de maneiras que ele nunca havia imaginado. Buzinas de carros à distância, suas vozes raivosas carregando histórias de trânsito e frustração. Equipamentos de construção roncando como bestas mecânicas a vários quarteirões de distância. A sirene de neblina do porto gritando seu aviso solitário para navios navegando em águas traiçoeiras. Uma orquestra urbana inteira tocava ao seu redor por toda a sua vida, e ele finalmente tinha permissão para ouvir a música. Vincent levantou-se lentamente, suas pernas instáveis sob ele. A cadeira de couro rangeu quando seu peso mudou, outro som que ele nunca havia experimentado. O farfalhar do tecido de seu terno caro enquanto ele se movia. O sussurro suave de papéis deslizando por sua mesa quando seu movimento os perturbou. Até mesmo seu próprio batimento cardíaco parecia ecoar na recém-descoberta paisagem acústica de sua consciência. Maria o observava com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela entendia o que aquele momento significava. Não apenas a restauração de sua audição, mas a ressurreição de uma parte de sua humanidade que havia sido enterrada por décadas. Ela havia testemunhado algo que beirava a intervenção divina, e o peso dessa responsabilidade transparecia em suas mãos trêmulas. Vincent tentou falar, agradecer, expressar o que as palavras nunca poderiam capturar, mas sua voz, desacostumada a ser ouvida por seu próprio dono, saiu como um sussurro quebrado.
o som de suas próprias cordas vocais vibrando, criando palavras que ele finalmente podia receber, assim como enviar. Era demais, avassalador demais, impossivelmente maravilhoso demais. Ele afundou de volta em sua cadeira, dominado pela revolução sensorial ocorrendo em sua cabeça. 37 anos de silêncio terminaram em um único momento de intervenção gentil. Esta mulher, esta estranha que limpava seu chão e tirava o pó de suas prateleiras, havia realizado o que equipes de especialistas declararam impossível. Mas, à medida que o choque inicial começou a desaparecer, Vincent percebeu algo que o gelou até os ossos. Se Maria podia ver o que os médicos haviam perdido, se ela podia consertar o que os especialistas haviam declarado irreparável, então tudo o que ele acreditava sobre sua condição havia sido construído sobre mentiras. Alguém, em algum lugar, havia falhado com ele deliberadamente, e Vincent Torino não tolerava falhas. Sua audição recém-desperta mudaria tudo. Mas primeiro, ele precisava de respostas, e ele as conseguiria, não importasse o custo. As perguntas começaram imediatamente. A mente de Vincent, afiada por décadas calculando cada ângulo, cada ameaça, cada oportunidade, começou a dissecar o que acabara de acontecer com precisão cirúrgica. Há quanto tempo aquele bloqueio estava lá? Desde o nascimento? Desde a infância? Quantos profissionais médicos o examinaram ao longo de sua vida sem notar algo tão óbvio? O Dr. Morrison era o médico da família há 23 anos, um respeitado especialista em ouvidos que cobrava taxas premium por sua experiência. Ele havia examinado os ouvidos de Vincent inúmeras vezes, sempre concluindo que a surdez era congênita, irreversível, algo a aceitar em vez de tratar. Vincent se lembrou de estar sentado naquele consultório estéril aos 12 anos, enquanto o Dr. Morrison explicava a seu pai que algumas condições simplesmente não podiam ser consertadas. Mas Maria havia consertado em 30 segundos. A respiração de Vincent ficou mais afiada à medida que a raiva começava a se misturar com o espanto. Cada inspiração agora carregava o som da raiva crescendo em seu peito. O relógio de pêndulo continuava seu tic-tac implacável, mas agora soava como uma contagem regressiva para o acerto de contas de alguém. Porque se o Dr. Morrison havia perdido algo tão simples, tão tratável, então ou ele era incompetente ou era cúmplice. No mundo de Vincent, ambas as opções carregavam a mesma consequência. Maria permaneceu congelada perto da janela, segurando a pequena massa cerosa que havia extraído. Seu rosto mostrava preocupação misturada com medo crescente, enquanto observava a expressão de Vincent escurecer. Ela já havia trabalhado para famílias poderosas antes, mas nenhuma como esta. As histórias sussurradas no bairro antigo pintavam Vincent Torino como alguém que acertava dívidas com soluções permanentes, e ela acabara de revelar que alguém estava mentindo para ele há décadas. Vincent levantou-se novamente, seus movimentos mais controlados agora, apesar da avassaladora entrada sensorial inundando sua consciência. Ele caminhou até sua mesa e abriu a gaveta de cima, não para pegar a pistola desta vez, mas seu telefone. O dispositivo parecia diferente em suas mãos agora que ele podia ouvir seu zumbido eletrônico sutil, a vibração quase inaudível de seus mecanismos internos. Ele discou o número privado do Dr. Morrison, aquele reservado para emergências e assuntos familiares. Enquanto o telefone tocava, Vincent experimentou algo completamente novo. O som real de uma chamada telefônica. Cada toque reverberava pelo alto-falante, através de seu ouvido para sua consciência com clareza cristalina. Quando a voz do médico atendeu, Vincent quase derrubou o telefone. Uma voz humana real, texturizada, carregando emoção e inflexão que a leitura labial nunca havia transmitido. O Dr. Morrison parecia mais velho do que Vincent se lembrava. Cansado, talvez um pouco nervoso por receber uma ligação inesperada de seu paciente mais perigoso. A própria voz de Vincent saiu mais forte desta vez, embora ainda áspera pelo choque de se ouvir falar. Ele marcou uma consulta imediata, não um pedido. Uma ordem dada com a autoridade tranquila que fazia homens feitos chorarem. O Dr. Morrison concordou sem questionar, como sempre fazia quando a família Torino ligava. Depois de encerrar a ligação, Vincent voltou sua atenção para Maria. Ela permaneceu perto da janela, ainda segurando a prova de 3 décadas de negligência médica.
Suas mãos tremiam levemente, e Vincent podia ouvir esse tremor agora, o farfalhar sutil do tecido, enquanto o corpo dela tremia com energia nervosa. Até o medo tinha um som, e era mais complexo do que ele jamais imaginara. Mas sob o medo dela, Vincent detectou algo mais: compaixão. A mesma preocupação maternal que a levara a examinar o ouvido dele em primeiro lugar. Essa mulher arriscou seu emprego, possivelmente sua segurança, para ajudá-lo. Em um mundo onde todos queriam algo de Vincent Torino, ela simplesmente queria aliviar seu sofrimento. Vincent se aproximou dela lentamente, seus passos ecoando no chão de mármore como tiros. Cada passo anunciava sua presença de maneiras que eram impossíveis antes. O poder sempre fora visual para ele. A maneira como os rostos das pessoas mudavam quando ele entrava em uma sala. A maneira como as conversas paravam no meio da frase. A maneira como até criminosos endurecidos encontravam desculpas para olhar para qualquer lugar, exceto diretamente para ele. Agora o poder tinha uma trilha sonora. O sussurro de tecido caro enquanto ele se movia. O clique autoritário de couro italiano contra a pedra. O ranger sutil das tábuas do assoalho respondendo ao seu peso. Até sua respiração carregava a ameaça quando amplificada pela audição recém-descoberta. Vincent percebeu que estava desempenhando seu papel como chefe do crime com apenas metade das ferramentas disponíveis para ele. Maria finalmente olhou para cima quando ele se aproximou. Seus olhos estavam arregalados, ainda processando a magnitude do que ela acidentalmente realizara. Vincent parou diretamente na frente dela, perto o suficiente para que ela tivesse que inclinar a cabeça para trás para encontrar seu olhar. Perto o suficiente para que ele pudesse ouvir o coração dela batendo mais rápido a cada segundo que passava. Por um longo momento, eles simplesmente se encararam. Vincent estudou o rosto dela com nova apreciação pela mulher que acabara de mudar sua vida para sempre. Maria tinha talvez 35 anos, com o tipo de beleza curtida pelo tempo que falava de trabalho duro e escolhas mais difíceis. Suas mãos mostravam calos de anos de trabalho manual, mas se moveram com a precisão de um cirurgião quando ela tocou a orelha dele. Quando Vincent finalmente falou, sua voz carregava uma gentileza que surpreendeu a ambos. Ele agradeceu, duas palavras simples que carregavam o peso da gratidão de uma vida inteira. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas ao ouvir a emoção na voz dele, a humanidade crua que estava trancada atrás de décadas de silêncio. Mas a gratidão de Vincent veio com complicações. Maria tinha visto o que os médicos haviam perdido. Ela havia realizado o que especialistas declararam impossível, o que significava que ou todo profissional médico que ele já consultou era incompetente, ou alguém estava mantendo sua surdez deliberadamente para seus próprios propósitos. A segunda possibilidade fez o sangue de Vincent gelar. Quem se beneficiava em manter Vincent Torino surdo? Quem ganhava vantagem com sua deficiência? As perguntas se multiplicaram como células cancerígenas, espalhando-se por sua consciência e exigindo respostas. Em sua organização, informação era poder, e alguém estava controlando seu acesso a uma das formas mais básicas de comunicação humana por toda a sua vida. Vincent caminhou até seu cofre, escondido atrás de um painel falso na estante de mogno. Seus dedos se moveram pela fechadura de combinação, enquanto seus ouvidos captavam os sutis cliques mecânicos de cada número caindo no lugar. Outro som que ele nunca havia experimentado. Até seus segredos foram mantidos em silêncio até agora. Dentro do cofre, entre pilhas de dinheiro e documentos confidenciais, Vincent mantinha arquivos detalhados sobre todos em sua organização, incluindo registros médicos, históricos de pagamento e informações pessoais sobre o Dr. R. Morrison. Se o médico tivesse sido deliberadamente negligente, a prova estaria em algum lugar naqueles registros cuidadosamente mantidos. Mas primeiro, Vincent precisava entender todo o escopo do que havia sido roubado dele. Ele viveu 37 anos acreditando que sua surdez era um fato imutável da vida, uma limitação que moldava cada decisão, cada relacionamento, cada momento de sua existência. Agora, essa limitação havia sido revelada como uma ilusão, uma mentira mantida por pessoas em quem ele confiava seus momentos mais vulneráveis. A raiva crescendo no peito de Vincent tinha um som agora. A inspiração aguda de ar através dos dentes cerrados. O ranger dos molares enquanto seu maxilar se apertava com fúria. O ritmo constante de seu coração bombeando sangue através de veias que carregavam décadas de raiva acumulada.
Até seu silêncio havia sido tirado dele, substituído pela inevitável trilha sonora de suas próprias respostas emocionais. Maria permaneceu perto da janela, observando o rosto de Vincent passar por choque, gratidão, suspeita e, finalmente, cálculo frio. Ela havia trabalhado para homens poderosos o suficiente para reconhecer a expressão que estava se instalando sobre as feições dele. Alguém estava prestes a pagar um preço muito alto por sua decepção. O telefone de Vincent tocou novamente, desta amicalmente, e desta vez ele estava preparado para o som. O identificador de chamadas mostrava seu tenente, Marco, verificando os relatórios do dia. Vincent atendeu e, pela primeira vez em sua vida, ouviu a voz de seu associado mais confiável. Marco soava exatamente como Vincent imaginara, profundo, gutural, carregando o peso de muitos cigarros e muito uísque. A conversa foi breve e profissional. Marco relatou sobre cobranças, disputas territoriais e assuntos de rotina. Mas Vincent se viu distraído pela textura da fala humana, a maneira como a emoção coloria cada sílaba, as pistas sutis que haviam sido invisíveis para ele ao longo de sua parceria de 20 anos. Depois de encerrar a ligação Vincent percebeu algo que fez seu estômago se contrair com uma nova compreensão. Quantas conversas ele havia entendido mal, porque só conseguia ver os lábios, não ouvir o tom? Quantos inimigos ele falhou em detectar porque não conseguia ouvir o nervosismo em suas vozes? Quantos aliados ele julgou mal porque perdeu a sinceridade em suas palavras? Sua surdez tinha sido mais do que uma condição médica. Tinha sido uma desvantagem estratégica que alguém manteve deliberadamente. E Vincent Torino não tolerava desvantagens, assim como não tolerava mentiras. A consulta com o Dr. Morrison estava marcada para as 6 da tarde. Vincent passou as horas restantes experimentando sua mansão com os sentidos recém-despertos. A casa que fora seu santuário de silêncio revelou-se como uma sinfonia de sons sutis. Água movendo-se através de canos atrás das paredes. O zumbido dos sistemas elétricos alimentando sua rede de segurança. O murmúrio distante de membros da equipe cumprindo seus deveres em outras alas da mansão. Cada som contava uma história que Vincent nunca fora capaz de ler antes. Os padrões de movimento que revelavam quais servos estavam nervosos, quais eram eficientes, quais estavam simplesmente cumprindo as formalidades de seu emprego. Seu mundo, de repente, se tornara tridimensional, de maneiras que ele ainda lutava para compreender. Mas à medida que a tarde desaparecia em direção à noite, o foco de Vincent se estreitou para um único propósito. Alguém havia roubado 37 anos de sua vida. Alguém havia lucrado com sua deficiência. Alguém o olhou nos olhos e mentiu sobre sua condição enquanto recebia pagamento por sua decepção. E Vincent Torino sempre cobrava suas dívidas com juros. O consultório do Dr. Morrison ficava no prédio médico mais caro do centro da cidade. Vincent estivera lá dezenas de vezes ao longo dos anos, sempre saindo com o mesmo veredito. Perda auditiva permanente, defeito congênito, nada a ser feito. Aceite sua condição e siga em frente. Esta noite parecia diferente enquanto Vincent caminhava por aqueles corredores familiares. Seus passos ecoavam no chão polido com um ritmo que ele nunca havia experimentado. O elevador zumbia com precisão mecânica enquanto o levava ao 15º andar. Até as luzes fluorescentes zumbiam com energia elétrica que pintava o silêncio que ele conhecera por toda em sua vida. A recepcionista do Dr. Morrison olhou nervosamente quando Vincent entrou na área de espera. Ela sempre fora arisca perto dele. Mas esta noite o medo dela tinha uma trilha sonora. O clique rápido de sua caneta contra a mesa, a inspiração aguda quando seus olhos se encontraram, o farfalhar sutil de papéis enquanto suas mãos tremiam, fingindo organizar arquivos. Vincent sentou-se na cadeira de couro de frente para a mesa de recepção. As almofadas exalaram suavemente sob seu peso, outro som que pertencia a um mundo que ele estava apenas descobrindo. Ao seu redor, o escritório zumbia com atividades que ele nunca havia notado. Ar-condicionado ligando e desligando, ventiladores de computador zumbindo silenciosamente. O murmúrio distante de vozes de salas de exame onde outros pacientes discutiam suas preocupações médicas. 20 minutos depois, o Dr. Morrison emergiu de seu escritório particular. O homem parecia exatamente como Vincent se lembrava. Cabelos grisalhos, perfeitamente penteados, terno caro feito sob medida para esconder uma barriga crescente.
óculos de aro dourado que refletiam a iluminação do teto. Mas agora Vincent podia ouvir a aproximação do médico. O passo confiante que sempre parecera profissional, de repente soava oco, artificial, como um ator interpretando um papel que ensaiara muitas vezes. O aperto de mão também parecia diferente. Vincent podia ouvir o leve tremor na respiração do Dr. Morrison, a maneira como sua voz carregava apenas um toque de nervosismo, apesar de sua prática atitude à beira do leito. Eles entraram na sala de exames juntos, e Vincent notou como os sapatos do médico rangiam levemente contra o chão. Um detalhe tão pequeno, mas que sugeria desconforto sob o exterior polido. O Dr. Morrison gesticulou em direção à cadeira de exame com autoridade praticada. Vincent se acomodou na posição familiar enquanto o médico preparava seus instrumentos. O otoscópio clicou ao ser montado, a luz zumbindo para a vida com precisão eletrônica. Vincent havia passado por esse exame inúmeras vezes, mas nunca com a capacidade de ouvir cada detalhe mecânico do processo. O médico se aproximou com sua habitual confiança profissional. Mas Vincent detectou algo novo em seus movimentos, uma hesitação que não estava lá durante as visitas anteriores. Como se o Dr. Morrison sentisse que o exame desta noite poderia revelar mais do que qualquer um deles estava preparado para lidar. Vincent inclinou a cabeça para permitir o acesso ao ouvido direito, o mesmo ouvido que Maria havia tratado apenas algumas horas antes. O Dr. Morrison posicionou o otoscópio e olhou para dentro, sua respiração constante, mas um pouco mais rápida do que o normal. Vincent podia ouvir tudo agora. O suspiro silencioso de surpresa do médico, a inspiração aguda que sugeria descoberta. O momento em que a compostura profissional rachou apenas o suficiente para deixar a verdade escapar. O Dr. Morrison recuou da cadeira de exame, seu rosto pálido sob a iluminação do escritório. Suas mãos tremiam quando ele pousou o otoscópio, o instrumento batendo contra a bandeja de metal com mais barulho do que o necessário. Por vários longos momentos, o silêncio encheu a sala. Não o silêncio confortável que Vincent conhecera por toda a sua vida, mas o silêncio pesado e opressivo que vem antes de revelações devastadoras. Quando o Dr. Morrison finalmente falou, sua voz carregava derrota. O bloqueio havia sumido, completamente removido. Após décadas de exames, a obstrução que havia roubado a audição de Vincent desaparecera, como se nunca tivesse existido. As palavras do médico saíram em tons cuidadosos e medidos, mas Vincent podia ouvir o pânico subjacente sob cada sílaba. A expressão de Vincent permaneceu neutra, mas sua audição recém-desperta captou cada nuance da angústia do médico. A maneira como sua voz falhava levemente em certas palavras, o ritmo acelerado de sua respiração, enquanto o estresse inundava seu sistema, a sutil mudança de tom que sugeria um homem tentando desesperadamente controlar uma situação que havia saído de sua influência. As perguntas vieram a seguir, entregues com a intensidade silenciosa que tornara Vincent Torino lendário em certos círculos. Por quanto tempo o bloqueio esteve visível durante os exames? Quando o Dr. Morrison notou a obstrução pela primeira vez? Por que a remoção nunca foi tentada ou mesmo sugerida como opção de tratamento? As respostas do Dr. Morrison vieram lentamente, cada palavra cuidadosamente escolhida, mas, em última análise, inadequada. Ele alegou que o bloqueio tinha sido difícil de detectar. Sugeriu que a remoção teria sido arriscada sem instalações cirúrgicas adequadas. Insistiu que a perda auditiva parecia ser dano nervoso em vez de obstrução mecânica. Vincent ouviu essas explicações com a certeza crescente de que cada palavra era uma mentira. Sua audição recém-desperta permitiu-lhe detectar os sutis padrões vocais que acompanhavam a decepção. O leve tremor que se infiltrava na voz do médico quando ele esticava a verdade. A maneira como sua respiração se tornava superficial durante as partes mais fabricadas de sua explicação. Mas não eram apenas as mentiras que Vincent podia ouvir agora. Era o medo. O Dr. Morrison estava apavorado, e esse terror tinha uma qualidade muito específica. Não era o nervosismo geral que vinha de tratar um paciente perigoso. Era o pavor focado de alguém cuja decepção, cuidadosamente construída, acabara de desmoronar ao seu redor. Vincent levantou-se lentamente da cadeira de exame, seu movimento gerando sons que pareciam ecoar com ameaça na pequena sala. O tecido de seu terno sussurrou contra si mesmo enquanto ele endireitava o paletó. Seus sapatos clicaram contra o chão com precisão medida.
Até sua respiração carregava um peso sinistro que fez o Dr. Morrison recuar em direção à parede. A conversa que se seguiu foi breve, mas abrangente. A voz de Vincent permaneceu calma, controlada, quase coloquial em tom. Mas sob aquela superfície civilizada, estava a promessa de consequências que fizeram o rosto do médico perder toda a cor restante. Vincent perguntou sobre registros de pagamento, históricos de tratamento e notas de consulta, abrangendo os últimos 23 anos. As respostas do Dr. Morrison tornaram-se cada vez mais desesperadas à medida que o escopo de sua decepção se tornava claro. O canal auditivo bloqueado estava visível durante cada exame desde que Vincent tinha 14 anos. A condição não era apenas tratável, mas facilmente corrigida com intervenção médica básica. O diagnóstico contínuo de perda auditiva permanente fora uma deturpação deliberada mantida por mais de 2 décadas. Vincent absorveu essa informação com a precisão calculadora que construíra seu império criminoso. Alguém havia pago ao Dr. Morrison para mantê-lo surdo. Alguém que se beneficiava da deficiência de Vincent vinha financiando sua decepção médica pela maior parte de sua vida adulta. A questão era quem, e a resposta determinaria quantas pessoas morreriam antes que este assunto fosse resolvido. A confissão do médico veio em segmentos quebrados, interrompida por lágrimas e súplicas desesperadas por misericórdia. Vincent ouviu tudo com ouvidos recém-despertos, ouvindo não apenas as palavras, mas o completo colapso emocional de um homem cujas mentiras finalmente o alcançaram. A verdade era pior do que Vincent imaginara. Às vezes, as maiores revelações vêm dos lugares mais inesperados. Vincent Torino descobriu que o poder construído sobre o silêncio poderia ser destruído por um único ato de compaixão. Maria não apenas restaurou sua audição. Ela expôs décadas de traição e deu a ele algo mais valioso do que medo ou controle. Ela lhe deu a verdade. Em um mundo onde todos queriam algo dele, uma mulher simplesmente queria ajudar. E às vezes isso muda